Gente, vamos aprender a fazer o molde da pence da nossa aula, tá? Essa pence aqui, ó, da nossa aula do porta-documentos. A pastinha porta-documentos, aí eu não dei o nome pra ela ainda, tá? Mas pra ela ganhar essa profundidade aqui, ó, certo? Então, a gente vai aprender a fazer um molde. Por quê? A Anne aqui não conseguiu fazer o molde no computador, tá? Então, preciso ver com calma, mas é super fácil de fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é marcar aqui 3,5 por 3,5 pra gente fazer um quadrado. Só tomem cuidado que esses 3,5 aqui por 3,5, muitas vezes a régua, ela tem uma medida um pouquinho diferente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, eu gosto de marcar aqui os pontinhos pra eu ligar com a fita métrica. Ó, essa régua, muitas vezes, ó, essa parte aqui, ó, ela tem essa sobra, tá? E essa parte aqui não. Mas, enfim, algumas réguas, ela sai um pouco do esquadro, olha aqui. Se vocês estão vendo, olha aqui como fica menor a marcação, tá? Mas aqui, ó, o ponto que eu marquei, os 3,5 estão certinho. Então, muitas réguas são assim, tem essa diferença. Então, eu gosto de marcar sempre com a fita métrica, tá? O que a gente vai fazer aqui? O arredondamento, tá? Dessa peça. Como que eu faço isso? Eu vou fazer aqui, ó, ligar esse ponto aqui com esse ponto aqui. Vocês podem fazer aí na casa de vocês o seguinte: o que é redondo que eu posso juntar aqui e fazer esse ponto? Olha aqui, essa tampinha aqui vai dar certinho a medida. A fita crepe também, ó. Se eu colocar ela pra ligar um ponto no outro, vocês estão vendo que ela também dá? Então, vocês vão pegar um objeto aí, redondo, pra ligar esses dois pontos aqui. Desse jeito. Tá vendo? Já liguei os pontos aqui. Que esse vai ser o meu padrão de arredondamento. Deixa eu só marcar aqui. Tá? Esse é o ângulo. Então, eu vou cortar aqui no arredondado. E aí, eu vou achar o meio desse arredondado. Vou unir aqui. Pra eu achar o meio. Então, vai ter que ser ponta com ponta. Tá? Pontinho com pontinho. Pontinho com pontinho. Tá vendo? E vou marcar esse meio aqui. Então, gente, marquei os 2,5 aqui, tá? Então, achei o meu meio. Eu tinha passado uma risca aqui, mas eu me confundi, acabei cortando errado. Mas, ó, meus 2,5 aqui, tá? São 3,5 centímetros. 3,5. Daqui, eu vou marcar 2,5, tá? Que é onde tá esse pontinho. Agora, eu venho com a fita métrica, eu já sei esse meio aqui. E vou marcar meio centímetro para cada lado. E agora, eu vou ligar esses pontinhos a esse ponto principal aqui, tá? Dos 2,5. Aqui. E aqui. E aí, eu vou cortar. E aí, eu tenho aqui o meu gabarito aqui pra gente
fazer a pence, tá? Então, fica super fácil pra fazer. E aí, vocês fazem aí na casa de vocês. Tá muito tranquilo. Então, e aí, gente, vocês vão fazer na peça, né? Vão guardar esse gabarito. Então, sempre que vocês precisarem, vocês vão fazer, né? A medida aqui, ó. Vão riscar com a caneta, tá? Riscou com a caneta e vai cortar. Então, aí no passo a passo vocês já têm explicando também essa parte da montagem, tá? Então, esse é o gabarito. Agora, a gente tem o gabarito do arredondamento da aba, que vocês podem cortar 10 por 10 também, não tem problema, mas o ângulo aqui é 5 por 5. E aí, a mesma coisa, vocês vão fazer os pontinhos aqui e vai ligar eles. Aqui, normalmente, ó, é um CD que eu faço essa junção dos pontinhos, tá? Aí, vocês peguem algo redondo e arredonda. Essa medida da aba não vai influenciar em nada, tá? Se o ângulo aqui for diferente. Mas essa daqui, se o ângulo tiver diferente, o encaixe da peça também, na hora de a gente encaixar a parte frontal da peça, que vocês vão entender assistindo a aula, vai dar diferença, tá? Então, muito cuidado pra fazer esse molde aqui, tá? E fazer bem certinho, certo? Mas esse daqui é o errado, inclusive. Esse ficou muito pra cima, ó, tá? Que eu cortei até os 3,5. Mas não, é os 2,5 pra cima. E aí, a gente tem essa abertura aqui, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E aí, vocês já fazem aí na casa de vocês pra fazer na aula, tá? Não tem segredo nenhum. Então, é isso. Um beijo. Tchau!